Bom, gente, agora nós vamos tratar de um assunto que foi amplamente debatido aqui na cidade de Juína, que é a respeito daquele odor gerado pela reciclagem, principalmente no mês de dezembro, no mês de janeiro, alguns dias para trás. Gerou-se toda uma discussão, a cidade se comoveu por conta disso, realmente houveram momentos em que foi difícil suportar por conta do excesso, em especial moradores do bairro Módulo 4 e bairro São José Operário, o que gerou uma tomada de decisão da empresa e aí vem gerando vários impactos. Nisso, a Associação Brasileira de Reciclagem Animal trouxe sua equipe técnica aqui para a cidade de Juína e amplas reuniões, discussões começaram a acontecer. Hoje pela manhã, uma reunião aconteceu na Prefeitura Municipal e envolveu toda a sociedade juinense. Entidades de classe, sindicatos patronais, laborais, associações comerciais, clubes de serviço, para chegar-se a um entendimento a nível da população, o que pensa a sociedade. Eu estou recebendo aqui o Pedro Bittar, eu vou passar de câmera aqui, Fernando, me coloca com o Pedro aqui, por gentileza. Pedro, satisfação tê-lo aqui nos estúdios, seja bem-vindo. Deixa eu só pegar o microfone aqui para o Pedro. E a discussão hoje pela manhã, gente, era o seguinte: o Ministério Público atuou já de algumas formas e, em virtude de um TAC assinado anteriormente, em virtude de alguns erros que aconteceram agora no processo, estava declinado em não realizar nenhum tipo de ação que fosse propositiva à empresa, e sim esse prazo de fechamento até a próxima segunda-feira. O que houve? Houve todo um estudo do impacto que isso causaria para a nossa região. Pedro, de forma rápida, eu gostaria que você cumprimentasse os nossos telespectadores. O Pedro, que é presidente da Associação Brasileira de Reciclagem Animal. E, Pedro, você está aqui na cidade de Juína, entre idas e vindas, há pelo menos 2 semanas, e pôde conversar com muita gente e explicar que o que aconteceu foi algo esporádico e que está sendo resolvido. É isso? Boa tarde. É isso, boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores aí da Record. É um prazer estar aqui, viu, João Paulo? Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite, pelo aceitar o convite. Isso. O primeiro, nós fomos chamados a abrir uma associação nacional, sediada em Brasília, e nós fomos chamados pela empresa em Juína, que também é nossa associada, para que a gente pudesse auxiliar nesse trabalho, nesse problema que aconteceu na cidade de Juína. Olha, eu acho que o primeiro ponto, a gente tem que escutar as pessoas e sentir realmente o que está acontecendo. Nós chegamos em Juína com uma equipe. O primeiro trabalho nosso foi colocar essa equipe dentro da empresa para diagnosticar realmente os problemas que estavam ocasionando aquele odor. Em seguida, nós fomos para a rua, tá certo? Nós fomos ao Poder Legislativo, ao Executivo, à sociedade organizada, associações, clubes de serviço, sindicatos, fomos ao Ministério Público, fomos à igreja, enfim, para realmente escutar também da população o que se passava. Eu muitas vezes cito que para resolver um problema, você tem que ter conhecimento dele, tá certo? Em todos os aspectos. E isso é que nos levou a fazer isso. A par disso, nós fomos até o Ministério Público e pedimos um prazo para que fosse entregue ao Ministério Público, às autoridades de Juína, um plano de ação, que seria um plano emergencial, para que a gente pudesse resolver os problemas da empresa. Tá? E mostrando, inclusive, para o Ministério Público e para toda a cidade, que a solução desse problema não seria fechar uma empresa que gera aí empregos, gera renda, gera divisas para a cidade de Juína e também para o estado do Mato Grosso. Fechando uma empresa dessa, nós calculamos, fazendo uma conta de onde que vem, as mercadorias vêm para essa empresa aqui, de Juruena, de Juara, Brasnorte, Campo Limpo, Campo Novo do Parecis, Castanheira, enfim, de toda essa região. Então, é uma empresa que atende toda essa região. E é uma empresa não poluente. Muito pelo contrário, é uma empresa que protege o meio ambiente. Por quê? Se esse produto, que são restos de animais mortos, quer dizer, vem o frigorífico abate um boi, tá certo? Praticamente 50 e poucos por cento desse boi vai para consumo humano e o restante vai todo para nós. Tá certo? Para essa indústria, para quê? Para que seja produzido e transforma isso em farinha, que é uma fonte rica de proteína para ração animal, avicultura, piscicultura, suinocultura. E o óleo, 28% do biodiesel hoje no Brasil é fabricado com esse óleo. Então, a importância dessa indústria. Tá. Se não vai para essa indústria, João Paulo, vai para onde? Para o lixo? Não pode. Vai ser enterrado? Não pode.
Então, a importância dessa indústria em Juína. Mas, é claro, aconteceu um problema onde nós também vimos, e quando nós chegamos, nós detectamos problemas de mau cheiro. Pedro, houveram problemas, houveram erros, a empresa já assumiu isso inclusive, talvez seria até o momento de se desculpar com a sociedade, não sei, mas deixa claro que foram identificados que realmente houveram problemas. Houve o problema, houve o mau cheiro. Esse mau cheiro é ocasionado por gordura, tá certo, que tem um aspecto de acidez, tá certo? Porque o grande problema da indústria, João Paulo, essa mercadoria tem que chegar e tem que ser processada porque é produto perecível. Agora, o menor impacto, eu falo o seguinte, por isso que veio todos os técnicos que estão conosco aí, para identificar quais seriam os menores impactos. O que é que nós temos que fazer nesse plano emergencial? O menor impacto é produzir até essa mercadoria ruim para não ter que jogar ela fora. Tá certo? Não tem nem como colocar isso. Mas esse problema nós já eliminamos aqui. Esse produto que vinha de Juruena, por problemas de estrada, por problemas climáticos, é o problema que estava afetando mais a produção da indústria. Isso já foi eliminado. Pedro, se me permite, um dos grandes agentes atuantes disso e de exigir fiscalização e de pressionar a empresa foi o Ministério Público do município de Juína. Junto com a SEMA, que é o órgão fiscalizador, tomaram várias atitudes. Ao Ministério Público notificar a empresa, afirmar um TAC que foi assinado anteriormente, causou-se essa indisposição relacionada ao Ministério Público, onde o próprio promotor deixou bem claro que já estava declinado a não ter mais nenhum tipo de alternativa. Mas participei da reunião, vocês viram as imagens ali agora há pouco, estive nela, de forma muito sóbria, o Dr. Marcelo Linhares, promotor, levou em consideração todo o caos que causaria à região a ausência de uma empresa como essa. Fechamento de todos os frigoríficos, abatedouros, os supermercados não teriam onde descartar o seu material, quantos empregos diretos e terceirizados seriam impactados, o preço da carne para onde seria levado, porque para continuar consumindo carne em Juína ia ter que vir de muito longe. Então, assim, diante disso, o promotor chamou a sociedade para essa discussão. Eu quero que você acompanhe comigo, Pedro, a fala do Dr. Marcelo Linhares, para que após disso a gente conclua também, e eu gostaria de público que o Pedro, representando a reciclagem, e a Abra fizesse esse comprometimento com a sociedade juinense de que melhorias acontecem de forma imediata. Por gentileza, doutor Marcelo. O Ministério Público, para falar a verdade, foi contrário à segunda oportunidade em razão da quebra da confiança. Mas houve o segundo fator, que foi a Abra que entrou, que ela não participava antes, e ela trouxe uma equipe técnica aqui em Juína que explicou para todos nós o que seria feito para impedir que haja o novo cheiro. Será embargado, não vai vir coisa de Juruena, que era o mais grave, e eles não tinham plano de emergência. Então, quando acontecia de quebrar uma peça, você atrapalhava a produção, isso acabava sobrecarregando a empresa e isso chegava ao mau cheiro. Eles não tinham um plano de emergência de contenção. Pelo que vai ser constado na ata, no acordo, esse plano de emergência envolve na obrigação de, se der 24 horas da matéria parada lá, porque quando começa a feder, pelo que o técnico explicou, é depois das 24 horas. Eles vão fazer o aterro lá no aterro sanitário para evitar o dano à sociedade e vão mudar de lugar dali. Eles vão para uma região mais distante, onde o vento não carrega o cheiro para nós, mas eles precisam de um prazo de 2 anos para poder reconstruir. Foi fixada uma multa também de R$200 mil no cível, mais R$50 mil da SEMA, e esses valores, os R$200 mil, vão ser destinados para a reforma do ETE, da Estação de Tratamento de Esgoto, o Pinicão, para também reduzir o cheiro dele na época de calor, a depender da vinda de recursos federais, porque está para ser aprovado a vinda, se eu não me engano, de 2 milhões para Juína, desde que Juína faça uma contrapartida, que seria esse dinheiro. Eu admito que eu estou um pouco incrédulo, mas há um impacto social muito grande. O fechamento da graxaria importa na imediata extinção de 110 empregos, com a possibilidade da gente perder também o frigorífico, a JBS, que dá mais 600 pessoas. A gente tem um impacto direto de 700 pessoas, mais os indiretos, mais o comércio, mais o mercado. Então, eu resolvi ouvir os vereadores. A maioria dos vereadores concordou em manter em funcionamento até que eles construíssem novo lugar. A prefeitura também concordou em manter em funcionamento até que construíssem novo lugar, desde que eles tomassem essas medidas de emergência que foi apresentada pelos técnicos aqui. E a sociedade organizada que foi ouvida hoje
também externou essa preocupação com a perda do emprego, porque não é fácil vir uma indústria para a nossa região e a gente perder ela seria irreparável. Então, por isso vai ser feito o acordo, após todo esse debate com tanta gente, apontando ao Ministério Público a vontade da população de Juína, que seja resolvido o cheiro, que eles mudem de lá, eles vão mudar, mas que seja tolerada a atividade deles por mais um tempo, até que eles consigam construir a nova sede. Doutor, se a empresa faltar com esses compromissos firmados, qual será o procedimento? De novo, o MP já não estava muito afim de fazer o acordo, a gente já estava contrário em razão da quebra da confiança, porque no ano passado teve o acordo, no começo do ano, e a solução ocorreu. É claro que um dia ou outro acontece de vir cheiro, porque o vento vem para a direção da cidade, acontece uma quebra, imprevisto acontece, mas o que não pode acontecer é esse cheiro se tornar diário, todo dia, como parece que aconteceu em dezembro. Eu não estava na cidade, eu estava de férias, mas me falaram que dezembro foi uma situação calamitosa. Se eles voltarem para a situação de antes, e eu acho que não recebendo as coisas de Juruena já resolve, porque é o que demora mais para chegar aqui, a promotoria não vai ter outra escolha e aí não vai ter como ter diálogo. Nós vamos ter que exigir da SEMA de novo o embargo definitivo das atividades. Eu espero que não chegue a esse ponto, em respeito às famílias que dependem desses empregos na cidade. É necessário que a empresa também tenha a responsabilidade e respeito para a sociedade no contexto geral, né, doutor? Eles foram multados em R$250 mil, né? Mais o processo criminal. Então, é dinheiro isso daí, assim. Não saiu de graça o que aconteceu. Eu acredito que eles vão se adequar, até porque se não adequar eles vão fechar. Então, para que se eu vou pagar uma multa e vou fechar, acho que não faz muito sentido, né? Eu espero que eles se adequem. Eles falaram que a falha deles foi falta de orientação técnica, foi falta de um preparo para saber lidar com a situação de emergência. Vamos ver o que vai acontecer. É mais um voto de confiança a pedido da população e da maioria dos vereadores para evitar um fechamento e a perda de uma fonte de renda na cidade. Bom, muito obrigado, doutor Marcelo. Pedro Bittar, a pergunta que eu lhe faço, levando em consideração o que foi dito pelo promotor de justiça, levando em consideração esse voto de confiança que a população deu, confiando na proposta ofertada pela empresa naquele momento, eu trago aqui a pergunta para você. Qual será a solução, o que será feito e se a cidade voltará a sentir esse odor exagerado, esse odor fétido que realmente trouxe esse incômodo aí para a população? Tá bom, antes de mais nada, João Paulo, nós temos que citar o seguinte: nós não estamos querendo de maneira nenhuma tirar a nossa responsabilidade, a responsabilidade da empresa. Ela existe e ela será cumprida. Mas só deixando bem claro para a população de Juína, a qual eu agradeço, como fui recebido na cidade, tanto a semana passada como essa, não só pela população, pelas autoridades, enfim, por todos. E quero aqui, em nome da empresa, também pedir desculpa, tá certo? Merece sim um pedido de desculpas, mesmo que o que aconteceu não foi propositalmente a empresa querer soltar um odor disso, isso foi um acidente. Mas o que nós temos para dizer para vocês é o seguinte: a empresa vai resolver, tanto é que de segunda-feira para cá, não teve mais nenhuma reclamação e não teve cheiro. Eu moro próximo e realmente domingo à tarde ainda teve um odor, de segunda para cá não foi percebido. Domingo à tarde nós ainda medimos tudo, nós colocamos aparelhos, colocamos tudo que pudesse identificar isso, fora o WhatsApp, fora a SEMA que recebe reclamação e reclamações, enfim, todos esses órgãos, ninguém recebeu reclamação de segunda-feira para cá, em função dos trabalhos que já foram pactuados lá. Agora, existem fatores externos, ô João Paulo. Por exemplo, se cai um raio na empresa, ou qualquer coisa dessa maneira, vai acontecer do cheiro. Tá? Mas assim, já existe um problema emergencial que antes que isso aconteça, as medidas serão tomadas. Todas as medidas serão tomadas. Então, o que nós podemos afirmar e confirmar para a população de Juína é que os problemas foram resolvidos. O problema natural, o cheiro característico da indústria também, que é aquilo que o pessoal fala do torresmo fritando. Isso também vai ser bem amenizado, como essa semana ninguém sentiu o cheiro de nada. Então, isso tudo vai ser bem amenizado e nós acreditamos que hoje, inclusive, me perguntaram cedo, falou assim, quais são os benefícios da empresa que está funcionando aqui? Falei, os benefícios são geração de emprego, tá certo? Enfim, de todos esses pontos que já foram citados, e nós queremos. E isso nós vamos afirmar com vocês, pela associação e pelos proprietários da empresa. Essa empresa, ela é uma empresa de Juína. E vocês
a população de Juína vai ter orgulho dessa empresa. Tá? Isso é um compromisso que nós fazemos aqui, como as indústrias que nós temos no Brasil associadas. São indústrias em cidades onde que a população tem orgulho de saber que naquela cidade recicla todo um produto que poderia ser jogado no meio ambiente, prejudicando o meio ambiente. Pedro, te agradeço pela presença, muito obrigado. Eu, nesse período do problema, pude me aproximar mais da empresa para entender também, quem me conhece sabe que eu não gosto de opiniões chulas ou jogadas ao vento, pude conhecer melhor ainda o Pedro, a Adelina, essa família que está à frente do empreendimento, são pessoas que merecem o nosso respeito e a gente vai cobrar. O nosso papel enquanto imprensa é continuar cobrando da sociedade, da empresa, para que gere emprego, renda, benefícios, mas em especial que cuide da população por conta dessa questão do odor. Obrigado pela presença. Obrigado, João Paulo. Eu só gostaria até de deixar para a população o seguinte, um convite para quem quiser conhecer a empresa, claro. Sinta-se à vontade. E outra coisa, e antes, muitas vezes, a gente opinar alguma coisa do que está acontecendo, vamos tomar conhecimento, vamos passar uma informação correta para que todos tenham essa informação e possam realmente captar algo bom dela. A empresa está à disposição de vocês, toda a população de Juína, para que vá lá conhecer e tome conhecimento do que acontece lá. Obrigado, Pedro. Obrigado, João Muito Paulo. obrigado pela presença. Tem um bom retorno aí. E, gente, volto a dizer, o cheiro, ninguém é a favor. Realmente, esse odor que foi exagerado, todos são contra e cobramos providências da empresa. Mas, com o compromisso feito, a gente espera que tudo se resolva. Obrigado, Pedro, a equipe que está aqui nos acompanhando. A família Reciclagem Juína é uma oportunidade de estar aqui. Pedindo desculpas, eu reconheço e parabenizo por essa iniciativa, porque realmente houve esse dano, mas é um dano que, perto do prejuízo econômico, institucional, de meio ambiente e de quantas famílias desempregadas, é pequenininho. Tá bom? Então, obrigado mais uma vez. Obrigado, pessoal. Vamos trocar de câmera aqui. Valeu pela presença. Bom, pessoal, tá aí a entrevista ao vivo aqui com o Pedro Bittar. Ele é o presidente da Associação Brasileira de Reciclagem Animal.